Começou, Paloma. Olá, gente, boa noite. Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 18 de 1 Reis, a partir do versículo 5. Antes, vamos fazer uma oração, tá bom? Senhor, meu Deus e nosso Pai. Meu Deus, graças, meu Pai, te damos, meu Pai, porque, meu Deus, temos, meu Pai, esse privilégio, meu Deus, de termos mais intimidade e conhecer mais do Senhor através da tua palavra. Obrigada, meu Deus, obrigada por esse cuidado, porque através da tua palavra o Senhor nos exorta, o Senhor nos ensina, o Senhor também nos conforta, assim como nos fortalece. E são tempos difíceis, meu Pai, e a gente precisa dessa força, meu Deus, tanto para a gente, meu Pai, como, meu Deus, para o outro, para o próximo. E a tua palavra, ela traz essa força, meu Deus, que é o que eu sempre digo, meu Pai, a gente só dá aquilo que a gente tem. E quando a gente, meu Deus, quando nos fortalecemos com a tua palavra, nós conseguimos, meu Deus, ser instrumentos, meu Pai, utilizados pelo Senhor para salvar, para que, assim como nós um dia, meu Deus, precisamos ouvir uma palavra, estávamos necessitados de uma palavra que mudou a nossa vida. Também existem tantos outros, meu Deus, que precisam. E para isso, meu Deus, a gente precisa estar aqui aprendendo mais do Senhor e também nos blindando, meu Pai, porque a salvação ela é individual e a primeira salvação é a nossa, meu Pai. É a nossa que a gente tem que correr atrás diariamente. Porque de nada, né, meu Deus, vai adiantar se a gente ganhar todos, meu Deus, e perder a nossa. Então eu peço que através dessa meditação, meu Deus, que venhamos nos tornar mais fortes. Eu peço que o Senhor venha conduzir e que não seja achismo meu, meu Deus, mas que seja o teu Espírito falando através de mim. Eu te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, por Vamos lá. favor. Vamos lá. Fazer só tentar um mini resumo aqui, né, do que a gente trouxe até aqui, até o versículo 15. Aqui, basicamente, a gente iniciou falando da importância da oração e da importância de Elias viver, ter a intimidade, né, com Deus. A intimidade que ele tinha com Deus, a obediência. O fato dele ser um servo obediente e o fato da fé dele, da confiança que ele tinha em Deus, fez com que logo no início, quando Deus pede para ele se apresentar a Acabe, dele não temer. E ele não temeu, não que fosse uma situação favorável a ele, até porque, como a gente vê nos próximos versículos, a cidade de Samaria já estava vivendo em uma fome extrema, estava vivendo uma situação crítica devido ao tempo que ficou sem chuvas. Então, ele estava indo para uma situação que, na verdade, não era nada favorável a ele. Mas, em virtude da confiança que ele tinha, da fé que ele tinha em Deus, ele simplesmente seguiu e foi para cumprir aquilo que Deus pediu. Ou seja, né, cumprir a profecia, cumprir a promessa, porque ele tinha informado ao rei Acabe que só iria ter chuva quando ele determinasse que ia ter chuva. Só que essa determinação a gente sabe, claro, que é por intermédio do próprio Deus, até porque, como nós vimos lá no capítulo 17, fala que ele vivia perante a face do Senhor, ou seja, tudo que acontece através dele é nada mais, nada menos do que a própria vontade do Senhor sendo cumprida.
Durante os capítulos a gente vê, né, a questão que Jezabel ela fica bem revoltada diante da situação e por isso ela manda destruir muitos profetas, manda matar muitos profetas, e Obadias, que era um homem que a Bíblia faz questão de ressaltar que é um homem temente a Deus, ele esconde 100 profetas de 50 e 50 e sustenta esses profetas, né, com um pouco de alimento que tem. Mas o que ficou muito bem claro aqui é que o alimento não é só uma questão carnal, mas para a carne, mas principalmente um alimento espiritual, até porque aqueles homens como profeta, a missão deles era essa. A missão deles era espiritual. E no momento em que eles não podiam executar esse trabalho espiritual, Deus fez questão de guardá-los. Mas mesmo ali guardados, eles estavam passando por uma situação, né? Eles estavam, não estou conseguindo, vulneráveis. Eles estavam vulneráveis, então por isso eles precisavam tanto do alimento físico, mas principalmente do alimento espiritual, que é o que eles recebem nesse local onde eles ficam escondidos, tanto que nessa cova, e a palavra lá no versículo 4 deixa bem claro que eles foram sustentados. Ou seja, né, ficou claro que eles não foram apenas alimentados. Aquilo que eles receberam foi o suficiente, ou mais do que suficiente, para que eles pudessem se manter. E lá no quinto, que é onde começa, né, o estudo mesmo de hoje, fala o seguinte: e disse Acabe a Obadias: vai pela terra, a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. Também aqui, acho que a gente até já tinha lido, na verdade, esse versículo aqui, que foi um versículo onde até foi levantado por Dona Lília um questionamento sobre o motivo pelo qual Acabe tinha escolhido Obadias. E o que ficou bem claro é que foi pela confiança. E confiança essa devido ao papel espiritual que ele exercia naquele momento, que era, né, o papel de profeta. E esse papel de profeta, e como consequência, com certeza, por causa do caráter dele, evidenciava uma confiança que quando Acabe enviasse ele para que procurasse a comida, né, fosse em algum lugar que achasse, que ele não iria ser egoísta ao ponto de encontrar e não querer repartir, mas que ele iria encontrar e faria questão de servir ali ao povo. E bem como também nesse versículo, a gente consegue visualizar que eles estavam numa situação tão crítica que aqui nesse momento ele estava preocupado, inclusive, já com os cavalos e as mulas, que também naquele momento eram os meios que eles tinham, não só para a guerra, mas também os meios que eles utilizavam para fazer as relações comerciais, para trazer comidas, trazer especiarias, trazer a colheita, enfim, né? Toda essa questão agro, né? Do negócio envolvida aqui nesse momento que eles estavam começando a perder porque os animais já não estavam mais conseguindo ser alimentados por causa da falta da chuva. No versículo 6, e repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? Eu achei aqui interessante pelo seguinte, né? Como Deus
ele faz a coisa assim, perfeita. E nesse momento aqui, quando Elias ele vai de encontro a, a Acabe, Deus já coloca o próprio Obadias, que é assim que eu consegui visualizar aqui, no caminho dele. Até porque eles se dividiram, né? Tanto Acabe foi para um lado e Obadias foi para outro. E aqui eles se encontram nesse momento e meio que Obadias vai servir como o porta-voz, né, de Elias para falar com Acabe. E eu acredito que isso também foi uma providência até de Deus, porque não sei qual seria a reação de Acabe se ele tivesse chegado diretamente. Porque como a gente viu na meditação anterior, o que ficou bem claro é que Acabe, ele realmente ele tinha muitos motivos para fazer algo de ruim com, com Elias, visto que todo ali o reinado sabia que era culpa dele. Né? Até na visão do próprio Acabe, ele não conseguiria ver apenas como uma ira de Deus em virtude do que eles estavam fazendo, né? Em virtude dos pecados, principalmente da idolatria que eles estavam ali cometendo. Eles não conseguiam ver dessa forma, eles depositavam também, principalmente, essa culpa no próprio Elias. E aqui a gente vê que eles se encontram e a gente consegue também entender, mas enxergar também o nível espiritual de Elias aqui, o que ele representava, né? Até por como Obadias ele se refere, né? Quando se encontra aqui com Elias, como ele, a forma que ele se refere a Elias, né? És tu o meu senhor Elias? Eu vejo assim como uma reverência, como alguém que tem uma experiência espiritual muito acima, né? Alguém que ele respeita espiritualmente e, além de tudo, ele acredita também que ele fica feliz, até porque ele já imagina que se Elias está ali retornando, que provavelmente vai trazer a resposta à oração. E também trazer a chuva, que já tem tanto tempo, eles já estão chegando no limite. Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Porque eu estou falando só. Eu vou aproveitar aqui e fazer 2 comentários. Quando no verso 6 a gente vê aqui que Acabe foi por um lado, Obadias foi para o outro sozinho, na versão King James fala que Acabe foi sozinho e Obadias foi sozinho. Assim, querendo deixar claro que cada um deles estavam sem a companhia um do outro, tá? Mas não significa que de verdade eles estivessem sós. Eles estavam sem a companhia um do outro, porque você, por acaso, realmente acredita que Acabe, como rei, vai estar andando por aí sozinho, sem a sua guarda real? Isso não existe. Né? Então, ele está lá com a guarda real para guardá-lo, óbvio, e com certeza ele deve ter mandado uma comitiva também com o próprio Obadias, porque, enfim, se ele confiava tanto em Obadias, se Obadias era uma peça-chave para ele, ele também não poderia correr o risco de perder uma pessoa tão importante dentro do seu palácio, no meio dos seus súditos, né? Ele não ia colocar em risco a vida de Obadias. Então, essa questão de sozinho, não é que eles estavam realmente sós, é que eles não estavam juntos. Mas cada um tinha lá a sua comitiva real para acompanhá-los e protegê-los, né? Guardá-los.
E quando a gente vê o Obadias reconhecendo Elias, né, eu acho bem interessante. A palavra fala que ele acaba reconhecendo o Elias só pelas feições. Eu acho que não, principalmente pelas vestes de Elias, que eu acredito que é o que fica mais notório em Elias. Então, ele avista esse homem ao longe e de longe ele o reconhece. Por quê? Por causa das vestes. Então, quais eram essas vestes que são tão famosas? A veste era pele de carneiro, né? Ou pele de carneiro não, pele de camelo. Vale a pena a gente até conferir. Deixa eu ver aqui. Na Segunda Reis, vira aí 3 paginazinhas. Segunda Reis, no capítulo 1 mesmo. 3 paginazinhas aí, que a gente já está no final do livro de Primeira Reis. E a gente tem no capítulo 1, no verso 8, o seguinte. Ou melhor, vamos para o verso 7. E ele lhes disse: Qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem peludo, com os lombos cingidos e um cinto de couro. Então ele disse: É Elias, o tisbita. Então, as vestes de Elias eram facilmente reconhecíveis. O que isso tem de importante para a nossa vida, né? Vale a pena a gente abrir um parênteses, e falar da importância que tem as nossas vestes. Não vou me delongar a respeito disso, porque eu creio que a gente já tem essa compreensão de que devemos ter vestes adequadas, justamente porque aquelas vestes vão nos representar, elas vão mostrar quem a gente é, elas vão revelar quem a gente é, vão fazer com que as pessoas nos reconheçam. Então, as vestes da gente têm que ser vestes adequadas, condizentes com o papel que nós temos de ministras do Senhor, servas do Senhor, aqui nessa terra. Então, ele tinha uma determinada veste que foi fácil de fazê-lo ser reconhecido por Obadias. Obadias, de cara, prostra o seu rosto em terra, reconhecendo a autoridade que o próprio Elias é. Isso é bem interessante. Elias, ele estava aqui como um fugitivo. Obadias, um súdito real. Se a gente for olhar com os olhos naturais, Obadias estava muito acima do que o próprio Elias. Mas como nenhum desses dois homens são homens tão somente físicos, materiais, humanos, são homens espirituais, ele vai se colocar na condição dele, que realmente é de alguém menor do que o próprio Elias. Elias estava na condição de profeta, eleito por Deus, com uma missão maior. Obadias também era um profeta, mas a condição dele era diferente. O patamar que Elias estava era um patamar maior. Por quê? Porque a ele foi delegada uma responsabilidade maior. E vale a pena a gente refletir sobre isso. Somos todas obreiras? Somos todas evangelistas? Somos todas membros da casa do Senhor? Mas nos foi confiada uma missão, a altura dessa missão, a importância dessa missão, automaticamente faz com que Deus nos confira uma determinada autoridade, uma autoridade maior, de acordo, cada um com a sua missão. Perfeito? Então, podemos dizer que, hierarquicamente,
em nível espiritual, o evangelista está acima do membro? Com certeza. Por quê? Porque a ele é conferida uma autoridade maior para que ele possa anunciar o evangelho. A autoridade hierárquica de um obreiro é maior que do evangelista? Sim, naturalmente. Por quê? Por causa da missão que é confiada ao obreiro dentro dessa configuração da igreja. O obreiro ele já tem autoridade para fazer coisas maiores, inclusive de liderar outras pessoas e fazer discípulos. Isso não deve ser de forma alguma negligenciado. Deve ser levado com com muito respeito, com muita reverência. Não que sejamos porcaria alguma, mas porque o Espírito Santo nos dá algo, nos confia algo para que possamos multiplicar dentro do reino de Deus. Era só essa pequena observação oportuna que eu queria fazer. Pode continuar aí, Paloma, verso 8. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, gente. Por favor. Mais ninguém? Então, tá bom. Milena está Vamos lá. levantada. Maiana levantou. Ah, levantou? Oh, desculpe, Eu Mike, não, para mim não dá para Milene. ver, não. Milene estava como levantada. Ah, Milene, é porque para mim não dá para ver, não. Pode falar, Milene. Eu também não vi, não. Fala aí, Milene. Não estava não, Mai. Pode seguir, Paulo. Eita, Para mim apareceu aqui. Eu, hein? vida que Eu não segue, sei vai que eu lá. estou usando o celular, pode estar dando alguma coisa, mas não levantei, não. Tá bom, tá certo. Vamos lá, então. 8, né? Versículo 8. E disse-lhe ele, eu sou, vai, e dize a teu senhor, eis que Elias está aqui. Né? Então, Elias, né, pede para Obadias ir até o rei Acabe para avisar que ele estava lá, né? Assim como lá no primeiro versículo, o Senhor ordenou que ele fizesse. Lá, versículo 9. Porém, ele disse, em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe para que me mate? Então, né, eu vou ler aqui o 10, depois eu volto. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, e dizendo eles, aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. E agora diz tu, vai, diz a teu Senhor, eis que Elias está aqui, eis que aqui está Elias. Então, assim, dá para perceber aqui, né, através do próprio texto, que Obadias ele fica com receio, né? Com medo, até porque é como se ele falasse assim para Elias: Ô Elias, eu não estou entendendo. Acabe te procurou em todos os reinos possíveis, né? É porque Deus faz que ele se esconda, né? Esconde e protege Elias durante esse tempo que ele passa, como a gente viu lá na região de Sarepta, qual é o nome do lugar? Meu Deus. Sarepta. Sarepta, isso. E aí ele fala, poxa, quer dizer, o rei está te procurando, em vários locais ele está te procurando e não te encontrou. Então, aí tanto que ele pergunta, em que eu pequei? Ou seja, ele está questionando, poxa, o que eu fiz para que eu agora vá lá simplesmente e te apresente como se nada tivesse acontecido? Já imaginou o que o rei vai fazer comigo? Ou seja, ele teme, inclusive, a morte. Ou seja, né, você apareceu aqui do nada, ele te procurou tanto e você simplesmente aparece. E aí, aí ele vem e fala, né?
E poderia ser que, apartando-te... Não, é isso mesmo, gente? Eu pulei. É Não, isso isso mesmo. mesmo. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Então, aqui, você vai falar uma coisa? Não, pode concluir, depois eu falo. Então, assim, aqui já é interessante, né? Que ele é como se ele, para mim aqui é como se ele estivesse dando assim um pouco de injeção de ânimo aqui para o próprio Obadias, né? E ele fala ele está falando para mim aqui, o que ficou claro é que ele fala para Obadias que é como se ele estivesse dizendo assim: o meu caminho, para onde eu vou e de onde eu venho, não pertence a mim. Ou seja, não sou eu que estou decidindo isso. Quem decide de onde eu venho e agora que eu estou vindo dar boas novas para Acabe, quem decide isso não sou eu. Quem decide isso é o Senhor. Foi o Senhor que me mandou aqui. Tanto que ele deixa bem claro aqui no final desse versículo 12, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Ou seja, o que ele está fazendo com temor a Deus. Ele está fazendo através da fé, através da confiança e principalmente através da obediência. Até porque a gente não pode, né, esquecer que isso tudo que está acontecendo aqui é para o cumprimento de uma profecia, é para o cumprimento de uma promessa, que a chuva só retornaria depois que ele ordenasse. Irmã, só fazer uma observação, acho que você ficou meio confusa com a leitura do texto. Mas essas palavras aqui não são de Elias. Essas palavras aqui são do próprio Obadias. Obadias, na verdade, Elias não está dando injeção de ânimo nele. Obadias, eu estou rindo aqui, desde do verso 9, de como ele é frouxo. O cabra é frouxo. Então, ele teme pela vida dele, com certeza convive lá com o rei, sabe da fúria do rei, sabe como Acabe está muito #nervosinho, e sabe a mulher que o rei tem, que é tão perversa que mandou matar os profetas de Israel. Então, ele sabe que a vida dele está comprometida. Então, ele tem medo, na verdade, de ir até Acabe, ao invés de ir junto com Elias até Acabe, ele ir até Acabe e dizer, olha, eu encontrei Elias. Aí ele justifica, vai que o Espírito te arrebate, e quando a gente vier, você não está mais aqui, o outro vai achar que eu estou de brincadeira, vai ficar com mais ira ainda, vai acabar me matando. Então, aqui é o temor que Obadias tem pela própria pele, né? Pela própria vida. E aí ele fala, poxa, eu sirvo a Deus desde a mocidade que eu temo ao Senhor. O Senhor realmente quer me colocar nessa sinuca de bico? Então, ele está mostrando o momento frágil dele. E aí, pessoal, mais uma vez eu vou voltar àquilo que eu falei há 2 minutos atrás. De acordo com aquilo que lhe é confiado, você vai ter um nível de maturidade espiritual, de autoridade e de capacitação para desenvolver aquilo que lhe foi confiado. Então, por que Elias vai com todo destemor? Será que ele não acha? Será que não passa pela cabeça dele, porventura, que Acabe quer matá-lo? Né? Se Deus o escondeu em um dado momento, foi por quê?
Porque ele não corria risco de vida? Não, porque ele corria risco de vida, ou melhor, de morte. Então, o próprio Elias tem consciência de que Acabe poderia, sim, desejar a morte dele. Mas ele não mostra o mínimo temor. Por quê? Porque ele está sendo preparado para isso. Ele foi preparado para isso. Ele tem o Espírito Santo que ele tem, é o mesmo Espírito Santo que o outro tem. Mas a ousadia do Espírito que ele tem não há a mesma ousadia que o outro tem. Por quê? Unções diferentes. Eu tenho esse entendimento que unção não é simplesmente a presença do Espírito Santo dentro de você, a morada do Espírito Santo em você. Não pense que seja só isso. Unção são capacidades que o próprio Espírito Santo dá à pessoa para que ela venha desempenhar aquilo que Deus deseja dela. Então, ele mostra esse receio porque, espiritualmente falando, ele tem um desenvolvimento, um nível inferior ao de Elias. Então, Elias vai com destemor e ele fica ali com receio. Poxa, olha, eu amo a Deus, eu temo a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu não estou preparado para isso. Para enfrentar Acabe, não estou preparado para isso. Entende? Eu acho isso aí bem interessante. É verdade, gente. Me desculpe, eu me atrapalhei mesmo. Ainda mais a senhora aí, ainda mais aí quando a gente vai para o 13, fica claro, depois que a senhora falou, né? Claro, que essa parte realmente seria o próprio Obadias, visto que ele complementa perguntando, né? Desculpa aí, gente. O 13. Porventura não disseram ao meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondia a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os sustentei com pão e água? Então, né, de fato, ele complementa falando, né? Como é que você quer como é que o Senhor quer que eu te apresente? Olha a situação que está, né? A que ponto chegou, que a profecia que você fez, o que você falou a Acabe, olha em que situação chegou, ou seja, a sua situação aqui está tão ruim, ou melhor, a nossa, né? Que ele também se coloca como sendo um alvo ali, né, no momento. A nossa situação aqui, ela tá tão complicada, tá tão difícil, que eu tive que esconder até os profetas para que Jezabel não matassem. E tive que sustentar eles. Oi? Pode continuar. E tive que sustentar eles com pão e com água. Mas ainda assim, no 14, aí ele complementa. E agora dizes tu, vai, dize ao teu senhor, eis que Elias está aqui, ele me mataria. Então, ele continua falando que como é que simplesmente ele iria apresentar, depois de tudo que está acontecendo no reino, simplesmente apresentar Acabe a apresentar Elias a Acabe. Então, realmente, aqui mostra essa diferença, né, espiritual, até porque fala-se muito da ousadia de espírito. Então, eu concordo quando é dito que a unção em si não é apenas uma questão de ter o Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo ele, é, ele representa tudo, mas acontece que ele é sujeito ao profeta. Então, se ele é sujeito ao profeta, quanto mais interpretância, quanto mais ousadia o profeta tiver, quanto mais Deus vê possibilidade em usar como um instrumento para determinadas situações, mais Deus vai usar.
E aqui, no caso, ele sabia que quando ele fizesse... Aqui ele sabia que quando ele dissesse a Elias que Elias tinha que ir, que mesmo... Ou melhor, aqui, inclusive, Deus, ele já sabia que... Porque, assim, aqui, Obadias é como se ele estivesse dando um banho de água fria aqui em Elias, né? Então, quando ele dá esse banho de água fria, mas Deus já sabia que o espírito de ousadia que Elias tinha ia fazer com que a fé dele não abalasse, né? Isso aqui fica bem claro, que isso também é o que acontece com a gente. Tem situações que, às vezes, Deus não usa a gente e acaba usando o outro, né? Ou vice-versa, porque ele nos conhece e ele sabe até que ponto a gente aguentaria ou não, ou até que ponto né, teríamos essa ousadia para enfrentarmos a determinada situação, e seja assim, e seja para qualquer situação. Era o caso, por exemplo, foi o caso de Daniel, lá na Cova dos Leões, que ele entrou, e quando ele entrou ali convicto que o que ele estava fazendo era a vontade de Deus. E que se Deus fosse... que se fosse feita a vontade de Deus. Que ele tinha consciência que Deus tinha poder, como teve, para livrar ele, mas que se também ele fosse consumido, ainda assim era vitória, né? Morrer é Cristo, viver é Cristo e morrer é lucro. Como disse Paulo, é esse nível, eu acredito que esse é o nível da fé aqui e da confiança de Elias, assim como Sadraque, né? Mesaque e Abednego também, quando não se curvaram, eles também tinham um nível de fé onde eles tinham certeza que eles estavam fazendo aquilo ali, mas o que viesse após eles não terem se curvado ia ser conforme a vontade de Deus. E se é conforme a vontade de Deus, tudo bem. Não importa quais sejam as consequências. Não são consequências. É apenas o cumprimento da vontade de Deus. Milene quer falar aí. Quem? Não vi. Milene. Pode falar, Milene. Nesse trecho me chama muita atenção a condição espiritual do servo no momento, né? Porque o mesmo homem que teve medo pela vida dele, teve a coragem em um outro momento de esconder profetas, de alimentar esses profetas diante da cara do rei, digamos assim, né? E nessa condição ele já não estava com essa mesma ousadia de fé. Eu acredito que é o que nós servos do Senhor passamos, né? Você pode estar em um determinado momento da sua fé, de ousadia de fé, com uma comunhão com Deus tão fortalecida que você tem uma atitude de fé ousada mesmo. Mas se a gente não alimentar essa chama, tem um certo momento que acontece como aconteceu com Abadia. Diante de uma situação dessa, ele temeu, ele fraquejou. Então, também me chama a atenção essa parte. A importância de a gente estar mantendo essa ousadia de fé, que isso depende também de nós, né? O Espírito Santo está aqui conosco, mas depende também de a gente estar alimentando o Espírito em nós, né? Desenvolvendo a nossa salvação. Isso aí, vale a reflexão. Fala, Paloma. E aqui vem agora, né, assim, o X da questão aqui, né? Vem agora o versículo esclarecedor para tudo que a gente está falando. Que aí Elias fala para Obadias, né? E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou. Eu até marquei aqui na minha Bíblia, porque eu, desde o início do capítulo, já tinha falado que eu acho muito interessante quando a palavra traz, né, isso em destaque, né? Perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Ou seja, ele fala assim: não importa nada do que você está me falando. Não importa, não adianta o que você está me falando, Obadias. Se você tem pouca fé, se você está preocupado, para mim não importa, porque
Deus vive, ou seja, eu eu estou protegido por Ele. Eu tenho fé, eu tenho confiança. Então, não interessa, eu estou perante a sua face. Então, tudo que você me falar aí, me desculpe, mas a mim não muda nada. Porque hoje eu vou me apresentar ao rei. Porque Deus mandou e assim eu vou fazer. E acabou. Não deu espaço aqui, inclusive para dúvida, né? Porque isso é uma coisa muito importante. Porque, assim, durante a nossa caminhada, a gente vai passar, e nós já passamos, por diversas situações onde abalou. Onde abalou sim, onde segurou de um lado, desequilibrou do outro, e foi, a gente se manteve firme, mas que não foi fácil. E, assim, para ele, com certeza, aqui, quando ele ouviu, algum impacto causou, né? Algum impacto pode ter causado, nem que seja no ouvir, mas ele mostra que a fé dele estava inabalável a partir do momento que ele disse que ele está perante a face dele e eu vou, ou seja, assim, eu tenho que cumprir o que Deus falou e hoje eu vou me apresentar ao rei. 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Ótima recepção, né? Então, então aqui a gente já percebe, né? Eu dei risada quando eu li isso aqui, que assim a gente já percebe aqui o nível que estava a fama, né? Que estava de Elias lá no reino, né? O que ele já não tinha causado, como a visão e se Acabe, que teoricamente era o mais tranquilo, ele estava com essa visão de o chamar de perturbador, a gente não consegue nem imaginar como não estava a própria Jezabel, que estava revoltadíssima com tudo isso que estava acontecendo aqui. Então disse, sim, e só voltando aqui um pouquinho, é muito interessante que, como diz Dona Cida, trazendo assim para os dias de hoje, quando a gente, aqui fica bem claro, né, que quando a gente faz a vontade de Deus, a gente fica na contramão, né, do mundo. E quando a gente fala assim aqui, que quando és tu perturbador, quando a gente incomoda, quando a gente faz alguma coisa para Deus, para glória exclusiva, para a glória de Deus, a gente percebe que isso incomoda muito o diabo. Assim, tudo que Elias está fazendo aqui não traz benefício nenhum para ele. Nenhum. Qual o benefício que tem para Elias aqui? Está chegando agora, nesse momento, viveu escondido durante tanto tempo, e quando viveu escondido durante um tempo, quando teve que ficar num deserto, foi alimentado por um corvo, depois, quando é alimentado por um corvo, que ele achou que, pronto, chegaram os dias de glória, vou agora para uma casa de viúva. Coitado, chegou lá, só tinha farinha, não tinha pouca farinha, pouco azeite, ele que foi, na verdade, abençoar, para depois ser abençoado. Quando achou que estava tudo certo, ainda o filho da mulher ainda resolve morrer, para ele ter que testar a fé dele, ser provado ali 24 horas e aprovado, né? E aqui, mais uma vez, ele tem que voltar e dar a cara dele, né, a bater para Acabe, e isso mostra assim que a, mostra a mesma coisa que a gente, que quando a gente está fazendo uma coisa que principalmente que é única e exclusiva para a glória e para a honra de Deus, isso incomoda muito mal. Que isso realmente estar na contramão. Porque às vezes nós temos testemunhos que nós damos, nós passamos por situações, mas que, de certo modo,
também nos traz o benefício material. Apesar dali a gente estar glorificando o nome de Deus através do nosso testemunho, tem um benefício material na história. Sei lá, vamos lá, você pede a Deus que ele te alguma coisa pela sua vida financeira. Aí ele vai lá e faz, tem o milagre. Pô, você saiu de uma situação tipo que era impossível que se resolvesse e conseguiu através do milagre resolver. Pô, ali fica provado sim que foi um milagre e que foi Deus que agiu na sua vida. E ali ele também está sendo honrado, está sendo glorificado. Mas você também tem um benefício material. Você está ali também tem um benefício material e eu acredito que também o benefício espiritual, porque o nosso testemunho ele também salva. O nosso testemunho ele também desperta a fé de outras pessoas. E nesse caso aqui em especial, enfim, né, tudo para a honra e glória de Deus, e por isso ele foi chamado aqui de perturbador de Israel. Versículo 18. Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Né? Então, aqui não é novidade, como um momento só. Desculpa, gente, foi inevitável. Aqui fica bem claro que que Deus, né? Ele realmente, o que causa a ira de Deus é principalmente o pecado da idolatria, que, se eu não me engano, quando a gente estava lendo lá na época ainda que a gente estava falando de Salomão, a gente eu havia, né? Acho que foi o que eu falei, que eu havia dito sobre a questão de que a base principal ela foi destruída. O pecado principal dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento eles já conseguiram de cara quebrar, já conseguiram de cara pecar mesmo, e isso já desestabilizaria qualquer reinado, isso já desestabilizaria qualquer pessoa. E, mais uma vez, a gente vê isso aqui sendo reflexo, sendo o principal, sendo o que é mais visto, né, no momento, o que está em destaque, até porque é o que ele ressalta logo aqui. Quando ele fala, deixaste os mandamentos do Senhor, mas o que ele ressalta é, seguistes a Balaim, ou seja, é o primeiro, é o que ele fala logo, que aqui é a idolatria. Servir a outros deuses, que não seja a Deus. 19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal. Antes da gente evoluir para o desafio, deixa eu só fazer um outro comentário a respeito desse 17 e 18, que é algo bem interessante também. Tá. Acabe, ele sabe que a maldição da falta de chuva veio através de Elias. Elias profetizou, cumpriu-se a palavra dele e todo aquele povo estava sofrendo. Mas Acabe também sabe o porquê que ele estava passando por essa situação. Porque ele estava praticando a idolatria dentro do seu reinado. Ele tinha essa consciência. Se Deus envia a maldição por conta do pecado de Acabe, quem é realmente o perturbador? Não é Elias e não é Deus. Elias só está cumprindo a vontade de Deus. E Deus está mandando o recado como um alerta para Acabe. Acabe, para ele, é muito mais confortável botar a culpa nos outros. Em vez dele assumir a responsabilidade como autoridade espiritual daquela nação, ele deveria reconhecer, poxa, fiz uma bobagem incrível casando com aquela mulher, trazendo ídolos para dentro de Israel, construindo um templo para Baal.
Não, ele não faz isso. Ele simplesmente chega e transfere a culpa para Elias, para o servo do Senhor. Trazendo para os dias de hoje. Isso é o que acontece quase sempre. Cada uma de nós está fadada a cometer esse tipo, né, de erro, de falha, de conduta. Da gente não admitir as nossas responsabilidades, as nossas falhas, e a gente acabar transferindo isso para outras pessoas. Obviamente que Elias, ele joga na cara de Acabe, deixa muito claro, pelo que eu vejo, pelo texto, Acabe nem tem capacidade, potencial de reação, ele não reage, ele simplesmente ouve, ele sabe que ele está errado. Agora, a zorra de Acabe é o orgulho de não querer reconhecer que errou e de abandonar todas as falhas dele. Bom, ele é o rei, né? Por que que um rei vai voltar atrás em tudo aquilo que ele já decidiu fazer? Se ele fosse um pouquinho humilde, ele ia perceber que todo o sofrimento que sobreveio a ele foi por culpa dele mesmo. Isso aqui é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer com a gente. Não pode. Dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso grupo, das nossas responsabilidades. Se a responsabilidade é nossa, é nossa. Não transfira para outra pessoa. Mas, se você transferir, fica tranquilo, que o Espírito Santo vai jogar no seu colo a verdade. O que você vai fazer com essa verdade é o que realmente importa. Ou você quebranta seu orgulho e aprende algo novo, ou então você fica na resistência, continua acreditando que está fazendo tudo certo e vai continuar errando, atraindo para si perturbação. Então, era para tudo sair certinho, bonitinho. Deu ruim, não saiu perfeitinho. Se a gente aprende com os nossos erros, da próxima vez a gente acerta. E aí dá certo. Não transferir responsabilidade para o próximo. Pode continuar. E aqui no 19, né, a gente vai reconhecer novamente a autoridade, né, de Elias, né, que ele vai e fala: agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. E aqui a gente vê muito, né, essa autoridade através da unção que o próprio Deus deu para ele, e novamente essa ousadia. Porque, né, eu não quero ser repetitiva, mas, bom, ele chegou lá, né, na condição de fugitivo, praticamente, porque ele estava sendo procurado, né, pelo rei, por conta do que ele tinha feito. Mas ainda assim, quando ele chega, que ele contra-argumenta, né, com Acabe, de tal forma que Acabe realmente fica sem argumentos, não tem uma reação, e logo em seguida ele já chega dando uma ordem. E uma ordem ao rei, poxa. Ele está dando uma ordem ao rei. Isso é autoridade. Isso é uma autoridade que exclusivamente Deus está dando para ele. É muito... Bacana, bacana essa observação, né? Mostrando claramente que a autoridade espiritual está acima de qualquer outro nível de autoridade, de qualquer outra qualidade de autoridade. Então, a autoridade aqui, política dele, fica no chulé da autoridade espiritual de Elias. E aí vem aqui no 20. Então Acabe
E aí, no 20, mostra que Acabe simplesmente cedeu. Obedece. Simplesmente obedece a quem ele queria matar. A quem ele inicialmente estava chamando de perturbadores de Israel. O que Acabe faz? Então, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Autoridade espiritual, acima de tudo, aqui. Muito forte essa parte aqui. Pode falar. Deixa eu fazer outra observação. Pessoal, por que vocês acham que Acabe não mata Elias aqui agora? Porque ele tinha certeza que Elias seria envergonhado e Acabe não. Outra alternativa, alguém? Olha, alguém vai falar? Que eu também estou falando demais. Se alguém quiser, eu dou a oportunidade aí. Por enquanto, não. Né? Dona Maria quer falar. Fala aí, Dona Maria. No meu entender, foi exatamente a ação de Deus. Ação de Entende? Deus. Porque a gente ouve até, sei lá, todo mundo viu uma situação, né, de vizinho ou de coisa que disse assim, eu vou matar, vou não sei o quê, pegou o revólver, chegou lá e não fez nada. Aí você não sabe o que foi que aconteceu que aquela pessoa, de repente, parou e botou a viola no saco, ou melhor, o revólver, né? E foi embora, né? É aquela coisa que a gente pensa assim, foi Deus mesmo. Foi Deus que fez aquela situação, né? Aliás, hoje na novela, quem viu exatamente isso. Os caras entraram com a espada para matar Davi. E Deus fez a coisa completamente diferente, né? Saul mandou mais dois, e agora ele foi para matar Davi. Porque todos que ele mandou para matar não mataram e voltaram dizendo a ele que tiveram uma experiência com Deus. Então eu acho que para mim, né? Pode ser que vocês tenham outra visão, mas eu acho que só dele conversar com Elias, que ele queria matar Elias, e aí ele chega lá e fica batendo papo com Elias. Ah, você é o perturbador de Israel, não sei o quê. Poxa, isso aí já é Deus aí, ó, fazendo a situação. E aí, no final, ele obedece a Elias, que nem um cordeirinho. Para mim, é isso. Não sei se vocês concordam. Fala, Andresa. Estamos considerando todas as possibilidades. Fala, Andresa. Não, o que me chamou a atenção aqui, que é incrível, Elias aqui desafiou Acabe. Isso aqui é um desafio, né? Porque ele fala, agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo. E ele obedeceu, ele convocou. Então, eu vi aqui como desafio de Elias. Imagine, eu percebo aqui que Acabe se intimidou aqui, ele sentiu um medinho. E ele esperou para ver o que ia acontecer, já que Elias o desafiou. Claro, com certeza, o poder do próprio Deus, né? Ele sentiu a presença, o poder aí sobre Elias, né? Através do próprio Deus, usando Elias. Mas eu vejo que Acabe aqui ficou com medo. Ele foi desafiado. Isso aí. Foi desafiado. Mais alguém? Eu acho que realmente não era o plano de Deus que isso acontecesse. E, de fato, Deus protegeu ele, porque era da vontade de Deus mesmo que ele fosse protegido, até porque era através dele que a glória de Deus ia ser vista. Então, se ele tivesse, né, nesse momento, tivesse sido morto, não ia acontecer as próximas coisas que nós veremos aqui nesse mesmo capítulo. Então, acho que não era o plano de Deus. O plano de Deus era que ele usasse a autoridade que ele mesmo deu
a proteção que ele mesmo deu, para que lá na frente eles pudessem ver a glória dele. Então, pessoal, sem sombra de dúvidas, claro que Deus está no negócio. Mas, se a gente já sabe, o próprio Abadias, né, deixa lá nas entrelinhas que Acabe está procurando desesperadamente Elias, e se Jezabel matou os profetas, certamente a cabeça de Elias estava a prêmio. E Acabe finalmente encontra, lembrando, Acabe não está sozinho, ele está acompanhado de uma guarda real. Então, parte do exército dele está ali. Por que Acabe simplesmente não extravasa a sua vingança, a sua raiva, né, o seu descontentamento naquele momento? Porque simplesmente isso não acontece. Pode falar, Maiana. Porque ele ainda precisava que Elias quebrasse a maldição que ele colocou. Exatamente isso. Acabe sabia que não ia ter uma outra forma da chuva cair. Por quê, gente? Por causa desse versinho 19 aqui. Eram 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, e a chuva não caiu. Quem poderia resolver essa causa? Não dá para matar Elias. Vamos pelo menos esperar que ele quebre essa maldição para então a gente sacrificar o rapaz. Não é o que acontece? Jezabel chega e decide, ó, agora tu vai morrer, miserável. Então, a gente vendo isso aqui, outra coisa que eu quero observar, desses profetas, 450 de Baal, e os 400 profetas que comem a mesa de Jezabel, são profetas diferentes. Em princípio, os de Baal seriam profetas mais fortes. Baal seria um deus mais forte. O deus masculino seria um deus mais forte. E quem adorava esse deus eram os homens, né? Então, a deusa Azerá, quem adorava nas mulheres, e a principal sacerdotisa seria, inclusive, a própria Jezabel. E por isso, né, ela trazia à mesa os seus profetas, porque ela queria, como a gente pode falar, honrar os seus profetas da forma mais digna que ela acreditava. Esses tinham intimidade dentro do palácio e comiam à mesa junto com ela. 400 profetas. Imagina uma mesa, né, para 400 pessoas. Deveriam ser várias mesas, ou rodízio, né? Uma coisa assim muito grande, imensa, muita luxúria, né? E os 450 de Baal eram aqueles que estavam sobre o domínio, ou melhor dizendo, sobre a adoração de Acabe. Acabe, como israelita, não dava tanta moral quanto Jezabel dava aos seus, que para Jezabel isso realmente era normal, e era a forma dela honrar o Deus dela, né? Honrando os seus próprios profetas. Enfim, tinha pelo menos esses 850 homens que serviam a falsos deuses e estavam lá trabalhando dentro de Israel. Poderiam até existir mais, mas aqui a gente só vê 850, trabalhando dentro de Israel para que toda essa maldição fosse quebrada. Não tinha acontecido. Então, é por isso que Acabe simplesmente se contém e não mata ainda o Elias. Ele precisa que Elias faça uma oração. Ele precisa da oração de Elias. Pode continuar aí. Aqui no versículo 20, né? Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Acredito aqui, quando ele fala, né, todos
os filhos de Israel, ele provavelmente também esteja falando até, inclusive, dos profetas que o Obadias tinha guardado lá. Imagino eu que também estejam aqui nesse meio. E as pessoas, além daqueles que faziam parte da parte real, né? Da guarda real. Todos os outros que serviriam ali também como testemunha daquilo que estava para acontecer. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Aqui a gente vai perceber que Elias ele vai fazer duas abordagens, né? Eu vou ler até a segunda para depois eu fazer a comparação. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal. Deixa eu ver, eu vou ler, gente. Não, Não, tá certo. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo, e eu prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não colocarei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. Então, assim, o que ficou aqui claro é que ele só conseguiu uma resposta positiva quando ele mexeu com o ego. Quando ele mexeu com o orgulho do povo. Porque a primeira abordagem dele, se a gente reparar aqui, é uma abordagem mais espiritual. É quando ele chega para o povo assim e ele pergunta, não melhor, as duas são espirituais, mas é uma abordagem menos ousada. Ele ainda está tentando usar, ele está tentando ser mais sereno, né? Quando ele fala, poxa, até quando vocês ainda vão ficar servindo a 2 deuses? Até quando vocês ainda vão ficar em cima do muro? Que isso é a pergunta que o próprio Deus ele faz aquelas pessoas que ainda não se decidiram, aquelas que ainda não foram seladas pelo Espírito Santo. E essa pergunta ela é feita não somente através das atitudes das pessoas, mas até mesmo uma pessoa quando ela ainda está vivendo metade mundo e metade igreja, né? Quando ela ainda está assim na dúvida, ainda não largou do pecado, mas conhece a palavra, mas está ali ainda conhecendo a palavra. Então, quando ela está nesse meio termo, quando o pastor ele está ali pregando, que ele fala, poxa, quem é de Deus não faz isso, não faz aquilo, demonstra ali, isso é o mesmo aqui, é como se ele tivesse naquele momento pregando para aquelas pessoas, perguntando para elas, poxa, até quando vocês vão fazer isso? Até quando vocês vão ficar aí divididos entre servir a Baal e servir a Deus? Aí ele segue ainda falando aqui, porém o povo nada lhe respondeu. Ou seja, aquilo ali não atingiu o povo, porque isso o povo já sabia disso. Essa ordem, o povo já conhecia. Esse mandamento, eles já tinham conhecimento. Inclusive, até o próprio Acabe já tinha conhecimento disso, e simplesmente eles negaram isso e seguiram
cultuando outros deuses sem se importarem, mesmo estando passando por tudo que eles passaram. Mas aí, pode falar, dona Lília. Ó, vou só chamar a atenção que o nosso tempo está esgotando, a gente Ok. continua depois, mas eu discordo quando você diz que ele estava sendo sereno. Eu acho que aqui ele era realmente cheio de autoridade. E de uma autoridade que ia chamar esse povo para responsabilidade. Ia fazer despertar esse povo para o pecado deles. Eu não imagino que ele estava sendo nem manso e nem sereno. Minha opinião, o texto não deixa assim muito claro. Mas, se você pega o contexto da história, você está vendo um homem que está dizendo: eu fiquei aqui para fazer justiça a Deus. Então, você não vai falar isso, Serena, pô, estou aqui, só estou eu sozinha. Mentira. Tu vai se imbuir de uma autoridade, né? Tu vai se encher lá de uma certa vaidade até, e você vai dizer: olha, vocês, fala sério, viu? Então, eu acho que ele dá aquele sacode na galera para que o pessoal abra o entendimento, deixe de seguir a Baal, não cocheie entre dois pensamentos e siga só então ao Senhor. Mas, se todas concordarem, penso que a gente pode continuar essa discussão na quinta-feira. O que vocês acham? Ó, eu acho bom amanhã a gente acordar cedo. Então, pronto. O Isis falou aqui, ó, please. Fechou, então, pessoal. Aí a gente para por aqui hoje, tá? Gravando aí, a gente tá no verso 22, não é isso? É isso. A gente retoma aí no verso 22. Vamos fazer a oração, tá, pessoal? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, meu Pai, pela palavra que o Senhor nos deu hoje, pela riqueza de informação, de conhecimento, de entendimento que o texto sagrado nos deu. Te agradecemos mais ainda, porque o teu Espírito nos deu devido entendimento a respeito dessa palavra. Pedimos, meu Pai, que o Senhor venha nos acrescentar de uma forma tal que a gente não venha cochear entre dois pensamentos. Que a nossa fé seja tão estabilizada, seja tão firme, seja tão fortemente enraizada no Senhor, que a gente jamais venha titubear dentro da nossa fé, que a gente não venha duvidar do seu poder, que a gente não venha duvidar do seu amor, que a gente não venha duvidar da riqueza das suas misericórdias para conosco, que a gente não venha jamais duvidar que o Senhor de alguma forma esqueceu da gente ou negligenciou com o seu cuidado para com a gente. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é um Deus amoroso, mas também ciumento, e que o Senhor exige de nós esse amor também. O Senhor exige a contrapartida. Nós estamos aqui, meu Pai, mostrando que amamos tanto ao Senhor, que colocamos a nossa confiança plenamente na Tua palavra. Que o Senhor venha nos enriquecer cada dia mais com esses ensinamentos. E que o nosso interior venha a ser transformado. Que a gente não saia daqui a mesma pessoa, Pai, que saiamos daqui hoje aperfeiçoadas. É isso, meu Pai, que eu creio que está acontecendo nesse momento. Te peço, meu Pai, por cada um daqueles profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, que o Senhor levantou sobre as nossas vidas para cuidar da gente. Te agradecemos por cada Elias que o Senhor levantou para que possamos estar hoje aqui de pé e com o entendimento de que a Tua palavra é o firme fundamento da nossa fé. Que o Senhor venha, Espírito Santo, guardar esses homens, guardar essas mulheres e fazer com que eles sejam ainda mais cheios da Tua autoridade
das capacidades que o teu Espírito pode nos dar. Que o Senhor venha permitir que eles estejam passando até por situações difíceis, mas que o Senhor dê ainda mais capacidade para que eles superem tudo e saiam disso fortalecidos para que possam ensinar a muitas outras pessoas, fortalecer a muitas outras pessoas, que eles estejam sempre dentro dos teus cuidados. Que o Senhor não venha, meu Pai, permitir que eles fiquem adoecidos e que essa doença venha a ser para a morte. Pai, eu sei, tudo está sob o teu controle, mas tem uma coisa que entristece a gente, é ver um servo teu morrendo por causa de uma doença. Nós preferimos acreditar que o Senhor vai nos levar para junto de si através de uma morte tranquila, suave. Mas, enfim, Pai, nós estamos conformados com a tua vontade. E que ela sempre prevaleça acima do nosso querer, mas que os teus servos estejam guardados na palma das tuas mãos e que eles estejam sendo preparados para missões cada vez maiores e que o Senhor os capacite e que faça com que o ganho deles de almas venha repercutir no galardão que eles vão ter aí no céu. É isso, meu Pai, que nós te pedimos nesse momento e desde já nós te agradecemos por tudo. Espírito Santo, se faltou alguma coisa que o Senhor acrescente e leve ao Senhor nosso Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Ok, povo lindo, por hoje é só.